Hoje é o dia mais feliz da minha vida que voltamos no estudo com a Giovana. Né, e vamos falar sobre relações, né? Afetividade, simpatia ou Antipatia. antipatia, também fala até de alma gêmea. Há entre os espíritos afeições particulares, né? Uma afinidade particular? Aí a resposta é sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, os laços que unem os espíritos são mais fortes, na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às pequenas paixões. Existe ódio entre os espíritos? A resposta é: não existe ódio senão entre os espíritos impuros. O que seria espíritos impuros pra gente? Seriam aqueles espíritos que não atingiram um grau assim grande de elevação, né? É porque eles usam acho essa linguagem assim porque todo espírito, quando a gente tipo, fala assim, espírito ruim, taxa como se fosse tipo um preconceito, assim. E como a gente sabe que todos os espíritos vão evoluir, eles sempre falam assim, não, espíritos impuros ou espíritos ainda não aperfeiçoados, eles nunca dizem, não, aquele espírito é ruim, mesmo que o espírito seja podre de ruim. Desde aqueles ruins, eles sempre falam assim, não, espírito iniciante, ou espírito. Eles sempre Ah, dizem isso, eles entendi. nunca falam assim. Porque, claro, né, a gente nunca pode julgar, né? Porque alguma hora ou outra a gente também foi É. espírito. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo, né? Os que sofreram. Se são bons, perdoam, de acordo com os vossos sentimentos. Se são maus, podem conservar o ressentimento. Algumas vezes perseguem até outra existência, né? Deus permite, né? Como uma forma de expiação. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará no mundo dos espíritos, né? O carinho. Com certeza. Sem dúvida, ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se a causa, né, dessa simpatia for meramente física, foram, né, então no momento que cessa a vida, cessa a simpatia. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, ao qual se unirá fatalmente um dia. O que você acha da alma gêmea? Eu acho que sim. A gente se uniu, né? Aí o que que diz aqui? Vamos. A resposta é não, mas é sim também. Não, é Como? que antigamente os gregos, toda aquela mitologia, tinha uma cultura de que existia que Deus que tinha uma alma, entendeu? E aí Deus partia aquela alma no meio e aquela alma ficava incompleta e ficava vagando eternamente Ah, para encontrar aquela outra parte dela, né? Aí a resposta é que não existe uma união particular e fatal entre as duas almas, né? A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupa. Quanto mais perfeitos, mais unidos, né? O que acontece? Né? Quando fala de alma gêmea, fala outras questões, o espírito ele vai se unir com aqueles que ele tem afetividade, né? Mas não quer dizer que esteja imperfeito da forma que a gente imagina, entendeu? Porque dizia que, tipo, o espírito ele estava incompleto, ele teria que encontrar alguém e se unir, assim, né? Mas não é uma união, eles não imaginavam uma união, tipo assim, de estar junto, era uma união, tipo assim, de como se faltasse. É como se andasse, tipo, duas pernas num, né, e dois braços no outro, faltasse assim, entendeu? Mas não é necessariamente a forma, os dois vão unir, vão andar juntos, entendeu? Mas, tipo assim, tu tem paciência e eu não tenho paciência. Aí junta, fica meio, né? Fica um com paciência. Mas não, o certo é os dois, tu ter paciência, eu ter paciência. Aí tu ter um ponto positivo que eu tenho, não junta os dois, entendeu? entendi. Um só. Cada um, os dois tem que ter dois espíritos simpáticos, né? Que você gostam. Podem deixar, né? De selos, eles podem, em algum momento que eles se gostam, né? Eles se afastarem. Aí a resposta é certo, se um é preguiçoso, né? Aí que depois fala a teoria que eu tava falando, né? A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união dos espíritos simpáticos, né? É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que usam esses termos não conhecem certamente, não são de uma ordem elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada
a expressão dos seus pensamentos, pelos termos de que sirvam durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar a ideia que dois espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente se reunirem na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso, né, de tempo. Peraí. Não é que eles falam fatalmente, né? Só que eu acho que nem todos os caras são fatais, que nem eles Claro. acham. Não, e aí a questão é que. Não, aí pergunta, né? Dois espíritos poderão deixar de ser, né, simpático? Aí se um é preguiçoso. E aquilo que eu até falei no último estudo do livro Há 2000 anos, que a mulher evoluiu um monte. E aí o Emmanuel ficou pra trás, né? É. Por isso que aqui Só diz, ó, podia ver ela uma vez por semana, uma eu vez por acho, né? semana. Aí por isso que diz, esse um é preguiçoso, né? Eles andam juntos. Mas se no momento a pessoa decide, não, não quero evoluir, não quero aceitar isso, tal coisa, não quero aceitar tal coisa. A pessoa se fecha e o outra pessoa às vezes se abre. Vou dar um exemplo assim que pra nós é mais tranquilo, pra geração mais nova. Mas eu podia dar um exemplo assim, duas pessoas que eram almas gêmeas. E aí tem algum filho, vou dar um exemplo, que tem algum problema com, a gente poderia citar, sei lá, algum problema com drogas ou então vou dar um outro exemplo assim que não fosse uma questão assim de aceitação. Mas tipo assim, nasce um filho homossexual, entendeu? Pra uma pessoa mais velha assim que tem um, claro que 70 anos já não ia ter filho, mas digamos assim, descobre lá com 70 anos, né? E aí muitas vezes, principalmente para os homens é difícil aceitar, muitos não aceitam, né? Aí, embora a gente saiba, né, que não tem diferença, mas aí digamos que a pessoa não aceite. E aí aquela mãe, né, aceite, porque acontece, infelizmente, muitos pais que correm, expulsam os filhos de casa, né, e que não dão oportunidade, enquanto as mães, né, tentam cuidar. Então, mesmo ali, é uma forma que eles talvez pudessem ser, na nossa entendimento, tipo almas gêmeas, mas naquele momento a mulher se esforçou para entender, dando um exemplo, no exemplo que eu dei, e a pessoa, ela quis manter, não, eu acho que é assim, e ponto final, e não vou, não sei o que. Nesse momento, a pessoa ali, ela conseguiu vencer uma barreira, enquanto a outra ficou para trás, entendeu? Por isso que falar assim um é preguiçoso. Essas barreiras de preconceito é as piores que tem. É difícil. Não, porque às vezes fica vago, fala assim, não, se um é preguiçoso, aí pensa, não faz sentido. Mas é nesse sentido que falo da preguiça, né? As coisas vão mudando e a gente vai se adaptando, aí quando vê, porque foi o que aconteceu no Emmanuel. O Emmanuel encontrou Jesus, ele reverenciou Jesus, assim, mas depois ele falou, não, mas é minha tradição, não sei o que, eu sou um grande político, eu não vou abandonar tudo, né? E a mulher abandonou tudo, né? Uhum. E aquele momento ali se Mas abriu, Jesus curou até a filha deles, né? naquele momento, Uhum. se abriu um, um Grand Canyon entre eles, né? De evolução, embora eles continuassem sendo, como queria dizer, almas gêmeas, né? E eu acho que é isso. Esse capítulo foi bem interessante.